Dando continuidade aos trabalhos desse curso sobre os 10 anos da Lei de Probidade Administrativa, eu gostaria primeiramente de justificar a ausência do professor Sérgio Pitombo, que não pôde vir por motivo de saúde. Hoje está aqui conosco o Dr. Márcio Fernando Elias Rosa. Ele é promotor de Justiça da Cidadania, assessor da Corregedoria Geral do Ministério Público, professor da Escola Superior do Ministério Público, professor do Complexo Jurídico Damásio de Jesus e autor de obras sobre o tema aqui versado, Improbidade Administrativa, em coautoria pela editora Atlas, e Direito Administrativo pela editora Saraiva. Nós já vamos iniciar a palestra. Eu só gostaria de lembrar que as perguntas que forem ser feitas após devem ser feitas por escrito e não oralmente. Sem mais delongas, passo a palavra, doutor. Boa noite a todos. É um prazer comparecer aqui na Associação dos Advogados para tratar de um tema de tanta importância nos dias que correm, não é? Improbidade administrativa. E há uma plateia, uma audiência tão qualificada, tão simpática, tão agradável, enfim. Eu agradeço o convite que me foi dirigido, cumprimento a associação, na pessoa do Dr. João Paulo, Dr. Bruno e Dr. Paulo Lucon, que é o organizador, o coordenador do curso, né? E de um amigo meu, colega, o Dr. Flávio Archo, que é colega de magistério e que é o diretor cultural. Digo que aos senhores de início, né, como foi apresentado aos senhores, sou promotor de justiça, e promotor de justiça da cidadania. Em verdade, eu sou promotor de justiça da cidadania e atuo nessa área de tutela do patrimônio público desde o começo da década de 90. Apesar de ser muito jovem, eu comecei no Ministério Público em 1986. E antes mesmo da edição da Lei 8429, eu tive a oportunidade de trabalhar nessa matéria. Como promotor assessor da Procuradoria-Geral, do Procurador-Geral, como promotor de Justiça. Depois acabei me afastando, atualmente estou na Corregedoria-Geral do Ministério Público, mas meu cargo é lá na Promotoria da Cidadania. Mas eu compreendo, e essa é a oportunidade do encontro, que o Ministério Público e a Ordem dos Advogados e os advogados, não no caso concreto, na lide, na discussão no embate diário que se faz nos autos, mas no plano ideal, na organização da sociedade, na reafirmação, na afirmação da democracia, do Estado democrático, desempenham um papel muito próximo do Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil, né? Como outros componentes aí da sociedade civil, o fundamental é que eles aproximem, né, a realidade, a situação vivida, o momento vivido, com aquilo que todos nós que nos guiamos por valores morais, valores éticos, julgamos seja o correto ou o adequado. Ou seja, com isso eu quero dizer que no plano ideal, quando se discute improbidade administrativa, discute-se controle da administração pública, discute-se o controle do exercício dos poderes no Estado. E se a nossa ordem jurídica, se o sistema constitucional optou por expressamente abrigar, ao lado do princípio da legalidade, também o princípio da moralidade, como informador da atuação pública, parece que todos os operadores do direito, não é? E aí não escapam nem juízes, nem promotores, muito menos os advogados, devem tutelar o íntegro ou respeito a essa ordem que é composta de um conteúdo ético ao lado de um conteúdo formalista, um conteúdo legal. Por isso, também a oportunidade do encontro, por isso também a oportunidade do curso, com um espaço para a conversa de um promotor de justiça, de um representante do Ministério Público, não é? Porque, de certo modo, eu não consigo me despir nunca, não é, das ideias que trago comigo, fruto da minha experiência profissional. Bom, mas dito isto, que é só mesmo uma introdução, passemos à análise da questão posta, não é? A proposta do curso, me parece,
notas de improbidade, notas sobre a lei de improbidade administrativa, e o tema central, os 10 anos da lei. Ou seja, estamos festejando os 10 anos da lei de improbidade. Esses 10 anos foram marcados, primeiro, por um instante de afirmação da lei. Eu costumo brincar dizendo, essa lei pegou, né? Tanto pegou que, com muita frequência, a gente assiste a alguns ataques muito duros contra ela, quase sempre por medidas provisórias, tentando instituir mecanismos de contenção à sua aplicação. Porque ela começou a ganhar corpo, né? Começou a ter eficácia, começou a ser aplicada, enfim, coisa que não é muito comum no Brasil. Mas essa lei, durante esses 10 anos, talvez os principais embates que nós tenhamos travado com a sua aplicação, o primeiro deles foi com relação à natureza das sanções. A Lei 8429 traz sanções muito duras, eu reconheço, muito severas para o suposto ato de improbidade administrativa, não é? Depois nós vamos passar para uma análise mais discursiva e aí nós vamos discutir cada uma delas, mas é certo, é absolutamente certo que essas sanções não têm natureza penal, têm natureza extrapenal. Tanto que o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, que manda reprimir duramente os atos de improbidade administrativa, diz expressamente que elas serão aplicadas independentemente das sanções penais. E a primeira discussão que se travou foi quanto à natureza das sanções. Defendia-se que elas eram de natureza penal, ou, muito embora não fossem de natureza penal, teriam um conteúdo penal. Eu não sei se só motivos técnicos, científicos, ou doutrinários é que alimentavam essa discussão. Porque parece que, embutido nesse discurso, estava o deslocamento do órgão de execução para desencadear a investigação e a ação de improbidade, ou seja, tirar do Ministério Público, em primeira instância, do promotor de justiça, em primeira instância, a legitimidade para a ação civil, e também deslocar o juiz natural da causa para os foros com prerrogativa de função. O prefeito municipal passaria somente a ser processado no Tribunal de Justiça, também por atos de improbidade. Essa discussão consumiu alguns anos quando a lei veio à luz, em 92. Hoje prevaleceu o entendimento de que as sanções não têm conteúdo penal, por isso não prevalece o foro. Só que recentemente mesmo, não é? A questão de 15 dias atrás, todo mundo acompanhou, provavelmente pelos jornais, Sua Excelência, o ministro Nelson Jobim, numa reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal, sustou a eficácia ou a execução de uma decisão de primeira instância que impôs essas sanções a um ministro de Estado, reconhecendo ou atribuindo à improbidade administrativa a natureza de um ilícito político-administrativo e as sanções como sanções político-administrativas. Por isso, passariam a ter o mesmo foro da regra penal. O ministro Nelson Jobim, na decisão, que está divulgada aí nos sites da internet do Supremo, né, no site do Supremo, ele sustentou que a Lei 8429 era dirigida especialmente a servidores públicos e não a agentes políticos. E os agentes políticos contariam com um sistema de reprovação por atos de improbidade diferenciado. Ele, data máxima, elaborou um tremendo equívoco, não é? Eu imagino que sim, porque a lei se dirige a qualquer servidor público, e os que têm um sistema diferenciado de repressão, de punição, contam com expressa previsão constitucional. Nós nunca defendemos, eu pessoalmente nunca defendi que o presidente da República pudesse perder o cargo, né, perder o mandato, ou ter os seus direitos políticos suspensos em primeira instância. O impeachment, né, é o sistema que a Constituição, nos artigos 85 e 86, reservou e que foi regulamentado, já estava regulamentado pela Lei 1079 de 1950, né, a lei do impeachment, já estava reservado para a punição do presidente da República. Então, o presidente da República continua respondendo em primeira instância, pode receber o sancionamento por atos de improbidade, com exceção da perda da função pública, com exceção da suspensão dos direitos políticos. O mesmo se aplica aos parlamentares. Mas o ministro Jobim, ele
compreendeu que essa distinção não bastava e que a eles não se dirigia a Lei 8429 desse modo. No corpo da fundamentação, eu faço esse registro só para que fique consignado uma crítica bem contundente. No corpo da decisão, Sua Excelência, o ministro Nelson Jobim, diz o seguinte, trabalhando com uma citação de alguém que eu não me recordo, não homenagearia também, dizendo o seguinte: amanhã pode ser que um promotor de justiça em estágio probatório peticione a um juiz de direito, também em estágio probatório, o afastamento do presidente da República ou o afastamento de um ministro do Supremo. E esse juiz, que nem vitalício é, poderia conceder. Ele usou ali de um argumento ad terrorem, né, dizendo, olha que absurdo. Mas esse argumento revela um preconceito terrível, porque o promotor em estágio probatório, o juiz em estágio probatório, podem decretar a prisão, em tese, do devedor de alimentos, por exemplo. Pode ordenar a prisão do depositário infiel, se admite. Pode ordenar, não é isso, a saída do lar conjugal do marido ou da mulher. Vejam que maluquice é essa. Por que não poderia aplicar a sanção de afastamento pelo simples fato de ser promotor ou juiz de direito em estágio probatório? Então, se não bastasse o aspecto técnico, que é criticável, mas que nós vamos debater sempre no plano científico, né? Essa citação, esse exemplo, esse apego a um exemplo tão marcante, parece revelar um preconceito terrível, como se aquele que desempenhasse função de natureza política fosse dotado de uma aura especial que o desse a condição de intocável. Esse tipo de argumento, eu estou usando isso como exemplo, esse tipo de argumento é que enfraquece o controle da administração pública. E por isso eu disse, nós, Ministério Público, órgãos de advogados ou promotores e juízes, não na lida diária, é óbvio, não no caso concreto, mas no plano teórico, haveremos de estar atentos para não permitir que o Estado democrático de direito dê aso ao surgimento de nichos de impunidade, espaços para a impunidade. Não se consegue isso num sistema em que todos estão sob sujeição, ao menos em tese, da lei do legislador. Perfeito? Bom, esse foi um problema, não é? Que começou lá em 92, 93 e que agora, recentemente, voltou à carga. Eu não duvido que vá ser instituído o foro privilegiado nas ações de improbidade. Tenho até brincado com os meus alunos, dizendo, tu faça uma aposta de que não dura 6 meses. Por quê? Porque o ministro Nelson Jobim entende assim, o ministro Gilmar Ferreira Mendes foi o autor das propostas de alteração legislativa neste sentido, não é? E essa discussão ganha corpo com o final do mandato do presidente da República, que está muito preocupado com essa questão, porque me parece ele já é réu em algumas ações civis públicas e ações populares e está preocupado com o futuro. Negocia-se isso abertamente, está nas páginas dos jornais. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui, dizendo que está certo, que está errado, só estou dizendo que isso está acontecendo. Então, é muito provável que haja uma inclinação para que se reconheça o foro privilegiado. Mas não tem problema. Por quê? Desde que definida esta regra, ou seja, agentes políticos serão processados tal qual no crime, não há problema nenhum. Cumpra-se essa ordem. Vamos só esperar, e não há motivo para levantar qualquer suspeição, que o Ministério Público, através da sua chefia, não é? Procurador-Geral da República, os Procuradores Gerais de Justiça e os desembargadores, juízes de tribunais e ministros cumpram também o seu papel e não há por que suspeitar que não o farão. Só que não é esta a regra definida hoje. Esse foi um problema. Um outro problema que surgiu dizia a respeito à ilegitimidade do MP para tutelar o patrimônio público. O STJ, no começo, começou a decidir desse modo, logo no início, em 93, 94, dizendo que faltava ao MP legitimidade para tutelar o patrimônio público. Por quê? A Constituição Federal, no artigo 129, inciso 3, que confere ao Ministério Público legitimidade para a ação civil pública e para o inquérito civil, carecia de uma regulamentação que não existia. Dizia o seguinte: a defesa do patrimônio público prevista lá na Constituição é defesa de interesse difuso, patrimônio público confundido com interesse difuso. A defesa da moralidade tem um outro espectro, e para isso faltaria a legitimidade do MP. É óbvio que essa
essa sustentação foi também afastada logo em seguida. O que se discute, e o Dr. Sérgio Piton, é uma pena que ele não esteja aqui, o que se discute é qual o instrumento adequado, não é? O Dr. Sérgio defende que não é a ação civil pública, a ação de improbidade, diz que é uma ação específica, não é? O artigo 17 da Lei 8429 confere legitimidade para o MP para a ação de improbidade, e essa ação seria de cunho condenatório, e não a ação civil pública prevista na Lei 7347 de 1985, que é a ação civil pública para tutelar interesses transindividuais. Eu, pessoalmente, sempre defendi, continuo defendendo, que o instrumento de atuação do MP é a ação civil pública. O Ministério Público tem na Constituição Federal, no artigo 127 da Constituição Federal, a sua destinação. O MP se presta a defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Está lá no artigo 127. No artigo 129 da Constituição, quando ele diz lá, são funções institucionais do MP, e começa dizendo, no inciso 1, a promover a ação penal pública, no inciso 2, zelar pelo efetivo respeito dos direitos assegurados na Constituição, no inciso 3, promover o inquérito civil, a ação civil pública, ou seja, nesse dispositivo, no 129, estão alocados os instrumentos de atuação do MP. Então nós temos a definição da função institucional a que se presta ao Ministério Público e como ele exerce esse papel. Quais os instrumentos legais que ele pode manejar para cumprir esse papel. Se ele defende interesses sociais individuais indisponíveis, a ordem jurídica, o regime democrático, diz lá no 129, através da ação civil pública. Então, a ação promovida pelo MP para tutelar a moralidade ou o patrimônio público será, na minha visão, a ação civil pública. A ação movida pelo legitimado, co-legitimado, que é a fazenda pública, né, no caso de improbidade, é a ação ordinária, é a ação condenatória, é a ação de conhecimento, que vai implicar no reconhecimento da nulidade do ato ou do contrato administrativo e a imposição das sanções previstas na Lei 8429. Bom, reconheço, no entanto, que a aplicação processual aqui, da Lei 7347, da Lei de Ação Civil Pública, é subsidiária. Nós temos a Lei 7347, a nossa Lei de Ação Civil Pública, definindo no artigo 5º quais são os legitimados para a ação. Então, tem lá, MP, União, Estados, Distrito Federal, municípios. Aliás, permite só uma ressalva, eu gosto de contar esses casos, são pitorescos, que nós todos aqui somos colegas, não é isso? Quando foi feita a lei em 85, esqueceram do Distrito Federal. Então, você pega lá no rol de legitimados, tem União, Estado, municípios, depois as autarquias, as empresas públicas, sociedades de economia mista. Foi preciso CDC, em 1990, alterar o artigo 5º para acrescentar o Distrito Federal. Esqueceram do Distrito Federal. Olha o legislador, a falta de zelo, não é? Mas enfim, Distrito Federal. E esses são os legitimados para as ações civis públicas. As ações civis públicas são aquelas que se prestam à tutela de interesses meta-individuais, transindividuais, meio ambiente, consumidor, pessoa portadora de deficiência, idosos, e por aí vai. Se o Ministério Público maneja esse instrumento para tutelar o patrimônio público, a improbidade, como eu estou dizendo, é preciso que façamos algumas ressalvas. Primeiro, não são todos os legitimados para a ação civil pública que poderão ajuizar a ação por improbidade. Por quê? Então não se aplica o rol de legitimados da Lei 7347. Nós vamos buscar aqui na Lei 8429. E o artigo 17 diz que só o MP e a pessoa jurídica lesada é que podem mover a ação. Essa é a primeira ressalva. Perfeito? A segunda ressalva é de que nas ações civis públicas, lá, ou ações coletivas para tutela de interesses transindividuais, o produto da condenação se reverte para um fundo especial, não é isso? No artigo 13 da lei diz o seguinte, que a condenação na ação coletiva, ela se reverte para um fundo especialmente constituído para gerir aquele interesse, meio ambiente, o consumidor, etc. Aqui não. A lei expressamente estabelece que a reversão de bens ou de vantagens auferidas ilicitamente, no caso do enriquecimento ilícito, ou em razão do dano, não é, causado, vão se reverter necessariamente para o patrimônio da pessoa jurídica lesada, para a fazenda pública.
Então também não se aplica a reversão de bens. E há uma terceira regra de exceção interessantíssima. Muito embora no dia a dia todo promotor, todo mundo fala que na ação civil pública há possibilidade de transação, na verdade não há nem lá na ação coletiva a possibilidade de transação. A Lei 7347, depois o Código de Defesa do Consumidor, admitem que o promotor de justiça formule ou tome, não é, compromissos de ajustamento de conduta. Compromisso de ajustamento de conduta não é transação, porque ninguém dispõe, ninguém abre mão de uma parcela do direito, até porque o Ministério Público não é o titular do direito protegido. Ele atua por legitimação extraordinária, não é isso? Tutela em nome próprio, interesse alheio. Lá, admite-se o compromisso de ajustamento de conduta e na lei de improbidade, qualquer tipo de transação, acordo ou conciliação estão expressamente vedados ou proibidos no artigo 17, parágrafo 2º da Lei 8429. Perfeito? Então aqui também não se admite transação, não se admite conciliação ou compromisso de ajustamento. Essas são algumas ressalvas. Poderíamos levantar outras, como por exemplo a competência, né? Na tutela de interesses meta-individuais, depois de muita hesitação na doutrina, acabou prevalecendo a regra de que a competência pode ser determinada em razão da extensão do dano. Não é isso? Se o dano é local, no local em que ocorreu o dano, se o dano tiver expressão estadual, na capital do Estado membro ou no Distrito Federal, e se o dano for nacional, na capital do Estado membro ou no Distrito Federal. Essa é uma posição mais contemporânea. Até pouco tempo prevalecia uma interpretação equivocada que dizia o seguinte: se o dano for nacional, Distrito Federal; se o dano for estadual, capital do Estado; se o dano for local, a localidade. Isso está no Código de Defesa do Consumidor, que é aplicado subsidiariamente a qualquer ação coletiva. Nós passamos a defender, eu digo nós porque eu também, mas o professor Hugo Nigro Mazzilli, Mancuso e outras pessoas passaram a defender essa aplicação para qualquer ação civil pública para driblar uma limitação dos efeitos da coisa julgada que veio introduzida por uma medida provisória, interessantíssima, que deu a seguinte redação, ou mais ou menos a seguinte redação para a Lei 7347. Diz o seguinte: os efeitos da coisa julgada só têm eficácia nos limites territoriais do órgão prolator da decisão. Então o juiz de direito, ao conceder uma decisão, ou uma sentença, não é? Numa comarca, a sentença só produz efeitos na sua comarca, ainda que o dano tenha abrangência superior. Mais ou menos como se o sujeito fosse separado em São Paulo e casado em Jundiaí. Não é isso? Porque a sentença dele não produz efeito em outra comarca. Mas essa confusão entre competência e limites da coisa julgada foi proposital e veio em 1994 com uma preocupação de conteúdo econômico. O que se queria evitar é que, com o advento do plano econômico, lá na época havia aquela conversão de moeda, aquela coisa toda, que algum juiz desse uma decisão suspendendo, o juiz de uma comarca suspendendo a eficácia do plano, e aí aplicava em todo o território nacional, poderia naufragar a iniciativa. Isso a gente supõe que seja. Como eles só alteraram a Lei 7347, como só mudou o artigo 16 da Lei 7347, e o artigo 21 da lei remete para o CDC, que tem essa fixação de competência, Distrito Federal, capital, município, passou-se a advogar a tese de que é aplicável para qualquer ação coletiva a regra do CDC, e é isso que tem prevalecido. Esse sistema de competência não prevalece de forma absoluta para as ações de improbidade. Por quê? Porque para as ações de improbidade a competência sempre será do local do dano. E o local do dano é a sede da pessoa jurídica lesada. Então, se um governo do Estado, não é, ordena uma contratação com dispensa de licitação ou a preços superfaturados no interior do Estado, a competência será sempre da capital do Estado, local em que experimentou o dano, em que a fazenda experimentou o dano, ainda que o ato seja praticado em outra localidade. Eu estou pontuando essas questões porque são notas a respeito da improbidade administrativa e porque disciplinam o processo judicial. O processo judicial nas ações de improbidade oferece uma tremenda dificuldade pela economia com que o legislador cuidou do tema.
ele trata em 2 ou 3 dispositivos de um sistema processual que parece ser próprio. Artigo 14 ao 18, né, 14 seguintes da lei, trata do processo administrativo e do processo judicial. E há ali uma confusão de expressões incríveis. Vejam vocês, para a gente ir com cuidado. Primeiro afirma que a legitimidade para a ação é do MP e da pessoa jurídica lesada. Até aí nada de novo. Que a ação de improbidade vai buscar a imposição das sanções de que trata a lei. Só que antes disso, ele afirma que a Fazenda Pública ou o Ministério Público podem promover o pedido de indisponibilidade dos bens daquele que enriqueceu ilicitamente ou daquele que causou dano, a indisponibilidade dos bens. Artigo 7º da lei. O Ministério Público poderá promover o pedido de indisponibilidade dos bens incidentes sobre o acréscimo patrimonial ou sobre bens que garantam a composição do prejuízo. Lá no sistema processual, diz que a Fazenda e o Ministério Público podem também requerer o sequestro de bens. O sequestro de bens daquele que enriqueceu ilicitamente ou em razão do prejuízo causado. No que se refere ao sequestro, nós temos, na verdade, na lei, pelo menos 2 sequestros. Esse sequestro de bens e um outro que a gente chama de sequestro instrumental, que é o que impõe o bloqueio de movimentações financeiras, etc. Esse bloqueio de movimentações financeiras, a devassa nas contas do investigado, etc., tem uma natureza processual, instrumental, que viabiliza a produção de prova. O primeiro sequestro, no artigo 17, há expressa referência aos artigos 822 a 825 do CPC. Então, seria o mesmo sequestro do CPC. Perfeito? O MP pode requerer o sequestro daquele que enriqueceu ilicitamente. Segue-se o rito do 822 seguintes do CPC. Então, nós estamos em face de uma cautelar. E o que seria, então, a indisponibilidade? Porque ela tem cabimento na mesma hipótese. Dano e enriquecimento ilícito. Olha, indisponibilidade de bens não é sanção. Não é sanção porque a indisponibilidade seria o bloqueio, o congelamento, a perpetuação de uma situação atual. A indisponibilidade ela tem que se converter no futuro, para que seja sanção, em perdimento. Torne disponível hoje para que amanhã garanta a reparação do dano. Torne disponível hoje para que restitua o patrimônio que foi auferido ilicitamente. Então, a melhor doutrina, na minha avaliação, que é do professor Bedak, da Universidade de São Paulo, que vem sustentando essa tese, estabelece uma distinção interessantíssima. Diz o seguinte: o sequestro é uma tutela de urgência. E para isso, é uma cautelar que tutela uma situação de risco. E para isso, o promotor de justiça, ou a fazenda, o promovente da ação, deverá demonstrar a presença do perigo in mora, fumus boniuris, descrevendo ou indicando os bens. Bens que foram ilícita ou indevidamente incorporados ao patrimônio do agente, ou bens que correspondam ao prejuízo causado ao erário, ao patrimônio público. Já a indisponibilidade, olha que interessante, seria uma tutela de evidência. Hipótese em que o risco, o perigo, foi presumido pelo legislador, que autoriza o deferimento desde que demonstrada a plausibilidade da alegação, da versão. Então não carece do fumus boniuris. Aliás, não carece do periculo in mora, não é? Não carece da demonstração do perigo, basta a demonstração do direito. O sequestro tutela de urgência e a indisponibilidade tutela de evidência. E aí ele dá um exemplo, como ocorre nas liminares impossessórias, em reintegração de posse. Basta a demonstração do preenchimento daquele requisito legal e o juiz está autorizado a conceder a medida. Então basta que o Ministério Público demonstre que houve dano, ou a Fazenda demonstre que houve o dano ou enriquecimento ilícito, e necessariamente o juiz deverá decretar a indisponibilidade dos bens. Quais os bens? Ou todo o patrimônio do agente, de acordo com a extensão do prejuízo, né? Ou os bens que foram indevidamente acrescidos ao patrimônio. Essa é a solução mais atual, a solução mais moderna para uma questão processual.
Só que nesse mesmo capítulo, do 14 ao 18, a lei trata do processo administrativo. Né? E eu tenho insistido muito em que se aperfeiçoe esse mecanismo de defesa interna da administração pública. O processo administrativo, ele é desencadeado a partir de uma representação do cidadão, de qualquer pessoa, ou de requisição do Ministério Público. A requisição do MP está prevista no artigo 22 da lei. O promotor de justiça pode requisitar a instauração do processo administrativo. Qualquer cidadão pode representar para que seja instaurado o processo administrativo e o processo administrativo será conduzido por uma comissão especialmente constituída. Essa comissão efetua a investigação do ato de improbidade e, ao final, segundo a lei, representa ao MP para que ajuize a ação de indisponibilidade ou para que ajuize a cautelar de sequestro de bens, ou seja, não é processo disciplinar. Trata-se aqui da aplicação do princípio da autotutela, a administração que revê seus próprios autos. Autos não, né? Que revê seus próprios atos. A administração que aplica o princípio da hierarquia. Não é processo disciplinar, mas é processo de natureza hierárquica. O superior hierárquico constitui uma comissão para rever o ato do subordinado. Eu tenho insistido lá no Ministério Público, com os meus colegas, para a necessidade do promotor requisitar o processo administrativo como uma forma de fomentar a constituição, né, a criação de uma cultura de fiscalização interna dentro da administração pública, que é o ideal que todos sonhamos, não é isso? Para que não precise, por legitimação extraordinária, outro vir a defender o interesse que é da administração antes de ser de qualquer pessoa. Bom, esse processo administrativo, curioso, é que ele é vinculado, não é discricionário. Haveria aí uma condescendência criminosa, talvez, se o administrador recusasse a instauração. Por quê? Porque a lei diz lá no artigo 14 que o administrador só pode rejeitar a representação, em despacho fundamentado. Em despacho fundamentado, se não estiverem presentes os requisitos exigidos no artigo antecedente, ou no caput do artigo 14, que é a indicação do fato, da autoria e uma indicação de prova. Com isso significa dizer que não pode, em hipótese alguma, o destinatário da representação recusar simplesmente a instauração do processo administrativo. Essa questão de indicação do fato e da autoria tem um relevo importante, e eu faço isso para chamar a atenção dos senhores, o seguinte dado: qualquer pessoa poderá representar a autoridade para que seja instaurada a investigação destinada a apurar ato de improbidade ao 14. E o parágrafo 1º, a representação será escrita, reduzida a termo e assinada, com informações sobre o fato, sua autoria e a indicação de provas. Informações sobre o fato. Eu tenho me batido um pouco nisso, pelo seguinte: eu acho que no Estado de Direito, nada autoriza que o Estado, por qualquer instituição, desencadeie investigações sobre fatos indeterminados. O Estado não realiza devassa na vida das pessoas. Penso que o Ministério Público, para falar da minha instituição, deve, na instauração do inquérito civil, precisar ou minimamente indicar o fato a ser investigado. Como também no processo administrativo há a necessidade do fato a ser investigado. Como lá na Constituição Federal exige-se para a constituição das comissões parlamentares de inquérito o fato que possa ser investigado no âmbito de atuação da Casa Legislativa. Ou seja, me parece que é do sistema constitucional que o Estado só investigue conduta das pessoas se puder indicar o fato a ser investigado. Porque, do contrário, nós vamos admitir um Estado muito forte, não é? Capaz de examinar se, em qualquer momento da sua vida, ou da vida de alguém, qualquer instante, desde que não tenha sido alcançado pela prescrição, alguém cometeu algum ilícito. Vejamos, não é? A partir dos 18 anos de idade, se ele não cometeu nenhuma infração penal, ou uma infração civil, ou se o agente público não cometeu improbidade, isso é devassa.
parece que não compatibiliza muito bem com o Estado de Direito, que presume inocência, não é isso? Bom, por isso, 2 detalhes. É irrecusável a instauração e ela há de indicar um fato a ser investigado. Essa comissão, como eu disse, ela desencadeia a sua atuação orientada, penso eu, só com o propósito de representar para o ajuizamento das ações. Se no curso, e é muito provável que ocorra, né, se no curso do processo administrativo ficar demonstrada a ocorrência de falta funcional, de violação de dever, é óbvio, ele é conexo à improbidade, né? O sujeito descumpre dever funcional sempre quando comete improbidade, a autoridade superior hierárquica reunirá a competência para desencadear o processo administrativo disciplinar. Sindicância e processo administrativo disciplinar, mas em outra seara, em outro âmbito. O Ministério Público e o Tribunal de Contas são cientificados da instauração desse processo administrativo apuratório da improbidade, obrigatoriamente. O fato de o MP e o Tribunal de Contas serem cientificados de que o processo foi instaurado não significa que eles possam participar do processo. Diz a lei que o MP, o Tribunal de Contas, pode indicar um membro para participar. Quanto ao Tribunal de Contas, nada impede, é órgão consultivo do Legislativo. Mas no caso do Ministério Público, eu penso que há uma barreira intransponível, né, que o promotor de justiça venha a atuar em auxílio ou assessoramento à administração. Há uma expressa vedação constitucional. O promotor de justiça não pode fazer isso. Parece que esse dispositivo desafia essa vedação legal, vedação constitucional. Está lá no 129 da Constituição. Parece que o promotor de justiça só pode, recebendo a cientificação da instauração do processo, instaurar um inquérito civil de tempos em tempos, solicitar cópias para ver se aparelha ou não a ação que ele deve ajuizar. Perfeito? Bom, esse processo administrativo pode, esse processo, na medida em que é cientificado o promotor, pode dar ensejo à instauração do inquérito civil. E o inquérito civil, nós sabemos, é um instrumento de investigação de alçada exclusiva do MP, presidido só pelo promotor de justiça, com a finalidade precípua de aparelhar a ação coletiva, a ação civil pública ou a ação de improbidade. Incide no inquérito civil, com exceção do contraditório, da ampla defesa, porque ele é inquisitivo, os demais princípios decorrentes do devido processo legal. Veja, o promotor de justiça há de motivar os seus atos. O inquérito civil é necessariamente público e só será sigiloso, ou como diria o jurista Odorico Paraguaçu, né? Sigilento e reservoso, não é isso? Se for motivado, fundamentado, não é isso? O promotor de justiça pode decretar o sigilo para garantir a elucidação do fato, preservação da intimidade das pessoas. Fora disso, o inquérito civil é sempre sigiloso. O advogado tem direito de acesso ao inquérito civil, salvo se tiver sido decretado, se tiver sido imposto o sigilo. Há uma questão duvidosa. E o advogado do investigado tem direito de acesso ou não? Essa é uma discussão difícil. Admitam por hipótese que o promotor de justiça decrete o sigilo para promover uma certa diligência. E os senhores, como advogados, comparecem na promotoria para ter acesso aos autos. Eu, correndo o risco de apanhar, não é? Sustento que o advogado terá direito de conhecer a diligência depois dela ter sido realizada. Eu não acho que ele possa ter acesso antes da diligência ser realizada, porque ela pode inviabilizar, não é? Pode comprometer a sua realização. Quando se assegura o direito de o investigado, não é por seu advogado, mas o investigado conhecer o processo administrativo, ainda que tenha sido decretado sigilo, me parece que é das diligências que já foram concluídas e não das que serão realizadas, até porque o inquérito civil é inquisitivo. Mas essa é uma discussão que vai longe, não é? E que precisa ser melhor resolvida. Precisa ser melhor resolvida? Os senhores sabem melhor que eu, mas eu acho que é o artigo 7º, né, do Estatuto que estabelece as prerrogativas e há um inciso que diz que o advogado terá sempre direito de acesso, salvo acesso
aos autos, findos ou em andamento, salvo se tiver sido decretado o sigilo. E há quem sustente, com base nessa interpretação, que nos autos sigilosos o advogado nunca terá acesso, ou aqueles que sobre eles pese sigilo, o advogado nunca terá acesso. Não é fato. Outro advogado não terá acesso, mas não o advogado do interessado, do titular do direito, do investigado. Esse dispositivo do estatuto não se dirige à pessoa do réu, à pessoa do investigado, porque senão nós estaríamos admitindo o processo sem ampla defesa. Correto? É evidente que essa regra se dirige a outros, a terceiros. Ok? Bom, no inquérito civil, o promotor de justiça, como eu disse, não tomará compromisso de ajustamento de conduta e poderá desencadear a ação com vistas ao reconhecimento da improbidade. A ação de improbidade, para terminar essa parte processual, né, a ação de improbidade será movida contra o agente ímprobo, o agente público, contra o particular que se beneficiou ou que induziu, concorreu para a ocorrência do ato de improbidade e necessariamente pleiteará a anulação do contrato ou do ato administrativo. É nesse aspecto que a coisa complica um pouco, né? Porque daqui para frente nós precisamos definir o que é ato de improbidade e quem é que está sujeito aos atos de improbidade. Bom, a Lei 8429, a nossa lei de improbidade, essa que comemorou recentemente 10 anos, ela revogou expressamente dois dispositivos anteriores, a Lei Bilac-Pinto e a Lei Pitombo-Godoy Ilha, que eram de 1957 e 58, respectivamente. Eu só faço um registro. No Brasil sempre houve tradição legislativa, viu? Sempre se puniu. A primeira lei que instituiu o dever de probidade foi de 1824. Então, aqui no Brasil sempre foi muito rígido o controle da moralidade. Só faltava aplicar a lei, né? Não tinha a cultura da aplicação da lei. Mas o fato é que as duas leis, Pitombo, Godoy e Bilac-Pinto, que são de 57 e 58, elas regulamentavam o dispositivo da Constituição de 46. E punia a improbidade administrativa que se confundia só e tão somente com enriquecimento ilícito, e ainda assim na administração direta ou em relação às autarquias. Então era muito tímido o sistema repressor. Constituía a improbidade administrativa tão só ao ferir vantagem indevida, enriquecimento ilícito. A Lei 8429 veio regulamentar o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, e ampliou o leque, ou ampliou as modalidades de improbidade para punir não apenas o enriquecimento ilícito, mas também para punir o dano ao erário, o dano ao patrimônio público e a violação de princípios. Então nós temos hoje 3 modalidades de atos de improbidade. Improbidade que resulta do enriquecimento, improbidade que resulta do dano, prejuízo, improbidade que resulta da violação de princípios. A lei pôde fazer desse modo por uma só razão. Acho que até 1988, todos nós estudávamos o direito muito mais enclausurado na ordem jurídica, na ordem legal, do que podemos fazer hoje. Quando o nosso sistema constitucional expressamente adotou como modelo para o Estado brasileiro, o Estado democrático de direito, parece que quis instituir que a ordem constitucional se organiza não só a partir de componente legal, mas também a partir de um componente ético, a partir de um componente moral. A democracia qualifica o Estado de Direito. O Estado de Direito é o Estado submisso à ordem legal, com contenção de poder, com limitação do exercício de poderes, com reconhecimento de direitos fundamentais. Mas a democracia é mais que isso. A democracia pressupõe participação popular, instrumentos de participação popular, efetivo controle sobre o exercício de funções públicas e a possibilidade efetiva de participação do cidadão na vida pública. Se a ordem legal é resultante de um Estado democrático de direito, ou se a ordem legal é voltada para a instituição de um Estado democrático de direito, o intérprete ou o aplicador, enfim, os operadores do direito, haverão de compreender o sistema que concentra princípios e que concentra regras, com caráter não muito adstrito ao que está apenas escrito. Nós dizíamos antigamente, pode ser legal, não é isso? Pode ser imoral, mas o ato é legal e por isso não pode ser atingido. Essa máxima de que algo que seja imoral
pode ser legal, não é sustentável nos dias de hoje, pelo menos no que toca ao exercício de funções públicas. Por quê? Porque ao lado do reconhecimento da democracia, qualificando o Estado de Direito, o artigo 37 expressamente consagra a moralidade como regente da atividade administrativa. Então diz lá no 37 caput: rege a administração os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. Não há dificuldade nenhuma. Legalidade é aquela mesmo, velha e antiga, não é? De que prevalece a vontade do legislador e a administração só faz aquilo que a lei concede. A impessoalidade está relacionada à finalidade da atuação. A atuação pública é voltada para satisfazer o bem comum e não para satisfazer interesse pessoal. Está relacionada também à imputação. Quem age não é a pessoa física, o prefeito, o agente público, mas quem age é a pessoa jurídica, a pessoa política, o Estado. Tanto que leva a responsabilidade objetiva, tanto que estão proibidos o uso de símbolos, nomes, etc., como forma de autopromoção. A administração há de atender também à publicidade. Publicidade é transparência, é dar ciência, dar conhecimento, é permitir controle. E a administração há de ser eficiente, eficiente no sentido de alcançar o melhor resultado possível e de se organizar de forma racional, contendo despesa. Só que ao lado desses princípios, ou conjuntamente a esses princípios, vem a moralidade. E o que é moralidade? Se alguém souber precisar, ganha um prêmio aí de prêmio Nobel, não é? Sempre que o legislador trabalha com conceitos plurissignificativos, não unívocos, ao intérprete resta realizar uma série de operações para tentar alcançar um conceito mínimo. É o que acontece com outras expressões desse tipo, plurissignificativas, né? Bons costumes, por exemplo, né? Moral é a mesma coisa. Nós podemos afirmar taxativamente o que não é moral. Isso é mais fácil de reconhecer. Isso é imoral, né? Só que, feita essa exclusão, remanesce uma zona de penumbra, que a gente fala, né? Uma zona de certeza positiva, mas enorme, e tudo pode ser moral. A moral que foi consagrada ali no 37, acho que é essa a ressalva que a gente tem que fazer. Primeiro, tem conteúdo jurídico, não é moral comum, não é moral do cidadão, do homem, moral administrativa. Quem primeiro não, mas quem trabalhou esse conceito muito foi a doutrina francesa, né? Dizendo que a moral administrativa seria resultante da conduta tirada do interior da administração. Quando os doutrinadores dizem isso, conduta tirada do interior da administração, está tentando relacionar, penso eu, tentando atribuir, primeiro, que a administração é capaz de eleger suas finalidades, que a administração é capaz de reger seus próprios atos. A administração tem vontade própria. A administração é uma instituição. E segundo, que a moral não é a moral comum. É mais do que a moral comum. É a moral que dita os atos da administração. É a moral que dita a conduta do agente público. É essa a moral consagrada. Eu sei que também não resolvi muito, né? Que a gente continua manejando conceitos com muitos significados. Mas aí a doutrina ajuda, dizendo o seguinte: para tentar determinar qual o conceito, nós precisamos saber o que está relacionado à moral. Eu sei que amanhã nós teremos um encontro aqui, mesmo, uma aula expositiva com o doutor Tércio a respeito de probidade e de moralidade. Então ele virá falar sobre isso, mas eu só termino dizendo o seguinte: a moral está relacionada a quê? A boa-fé, a lealdade, a imparcialidade, a razoabilidade. Se a moral foi constituída como forma de conter o abuso do poder, o desvio de finalidade, essa foi a primeira preocupação dos franceses, dos doutrinadores franceses, conter o abuso. Foi daí que surgiu a teoria do excesso de poder. O excesso de poder, o abuso, se revela quando a atuação do administrador desafia a lealdade, a imparcialidade, ou se revela com má fé. Então me parece, numa linguagem bem direta, que a moralidade administrativa de que trata o artigo 37 caput, moralidade que rege a administração, é a moralidade que obriga o administrador e também o particular a uma conduta imparcial, que não busca tirar proveito pessoal, que não se revela desleal. Desleal com quem? Com a administração pública ou com os cidadãos.
Bom, ciente disso ou não, o fato é que a lei 8429 tratou da moralidade administrativa, tratou de disciplinar a moralidade administrativa, instituindo também o dever de probidade. O que seria o dever de probidade? Olha, o dever de probidade é instrumento de verificação ou de concretização do princípio da moralidade. É o que pune a transgressão, o desafio ao princípio da moralidade administrativa. A violação do dever de probidade, nesse conceito que eu estou dando, tem uma consequência. Ele não se confunde com o vício de legalidade. Veja que interessante. Se eu defendo aqui, não é? Se nós defendermos a ideia de que a ordem jurídica é composta de um conteúdo jurídico, legalista, princípio da legalidade, e também de conteúdo ético, conteúdo moral, a ilegalidade não sugere necessariamente improbidade. E esse detalhe é um detalhe importantíssimo, não é? Porque por vezes a gente encontra algumas pessoas dando a entender de que necessariamente há improbidade. Eu costumo, e está errado, completamente errado, porque senão de cada mandado de segurança que fosse, não é, concedido, teríamos que ajuizar uma ação por improbidade administrativa, o ato é ilegal. Então, se não é isso, se não é improbidade e ilegalidade, o que seria ato de improbidade administrativa? Dá para dizer, primeiro, que é um ilícito. Isso está fácil, né? Que é um ilícito pluriobjetivo. Ilícito pluriobjetivo, por quê? Porque ele, ao mesmo tempo, agride, não é? Bens, objetos jurídicos tutelados pela ordem penal, pela ordem civil, não é? E viola deveres funcionais. Então, é um ilícito pluriobjetivo. Leva ao sancionamento civil, criminal e também funcional, também administrativo. Agora, não é, eu disse, violação da ordem legal, é mais do que isso. O antecedente da imoralidade ou da improbidade é o comportamento imoral. O agente ímprobo é aquele que desafia lealdade. Então dá para dizer o seguinte: improbidade corresponde ao mau uso da função pública, ou ao uso nocivo da função pública. Corresponde a uma ilegalidade qualificada, porque importa também na violação do dever moral. Essa violação qualificada, essa conduta nociva, abusiva, ela resulta no sistema da Lei 8429, é fácil de detectar isso, no enriquecimento ilícito, no dano ao erário ou na violação de princípios. Então, é a ilegalidade antecedida da violação do dever moral. É nesse passo. O sujeito deixar de publicar atos, deixar de prestar contas por si só, agride a ordem jurídica, a ilegalidade nesse comportamento. Haverá imoralidade se o elemento, se o antecedente for o proveito pessoal, o prejuízo ao erário ou a direta violação do princípio. Correto? Então, eu resumiria, né? Eu sei que é arriscado dar um conceito assim, mas improbidade administrativa seria o mau uso da função pública, o uso nocivo da função pública, a atuação desconforme ou contrária ao dever de lealdade, de imparcialidade, etc. Quem é que pode cometer improbidade administrativa? O artigo 2º da lei de improbidade traz um conceito amplo de sujeito ativo, não é? De quem possa cometer improbidade administrativa. Diz lá que qualquer pessoa física, investida de qualquer modo em cargo, emprego ou função, pode ser agente ou sujeito ativo do ato de improbidade administrativa. Vejamos aqui rapidinho qual que é o conceito da lei, não é? Artigo 2º. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função. Gente, e o ministro conseguiu achar aqui a ressalva para o servidor, né? Qualquer agente público para efeitos dessa lei, todo aquele que exerce com sua remuneração por eleição, etc., cargo, emprego, função pública. Olha,
qualquer pessoa que exerça qualquer título, cargo, emprego ou função, o que importa, então, é o exercício da função. O que importa é que, por qualquer motivo, a pessoa física, a qualquer título, a pessoa física desempenhe, num dado momento, uma função atribuível ou imputável ao Estado. Se nós fôssemos buscar a classificação de servidores públicos da doutrina, poderíamos dizer, alcança todo mundo. Agente político, agente administrativo, servidor, empregado público, os honoríficos, não é? Estão aí às vésperas da eleição presidencial, aqueles que serão convocados para o delicioso trabalho, né, de acompanhamento do processo eleitoral. O integrante do conselho de sentença, o jurado, outra função deliciosa em dias de calor, não é isso? Ele fica sentado lá. Ele exerce, naquele instante, exerce função pública e, em tese, pode cometer improbidade administrativa, como também pode cometer o juiz, como também pode cometer o promotor, etc. O que importa é que, no instante, a atuação revele violação daqueles deveres próprios dos agentes públicos, que são deveres próprios de todo aquele que zela por algo que não é seu. Não é isso? Quem administra, realiza gestão. E a administração pública, não no sentido de entidade do Estado, do aparato, né? A atuação administrativa corresponde à gestão de interesses de quem? Da comunidade, da sociedade, das pessoas jurídicas, a que elas estejam vinculadas, o agente público. Bom, esse conceito amplo de agente está reforçado também pelo artigo 1º da lei. Olha que interessante. Ao definir o sujeito passivo, diz lá, os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, serão punidos na forma dessa lei. Perfeito? Então não há dúvida de que é qualquer pessoa. Como nós estamos em tempos de reforma administrativa, e hoje é notas sobre a lei de improbidade, olha que consequência interessante. O concessionário de serviço público pode ser autor de improbidade administrativa. O empregado da empresa concessionária de serviço público, que atua por delegação contratual, não é isso? Em regime de concessão de serviço, no instante que desempenha a função que antes era atribuível ou imputável ao Estado, pode revelar o cometimento de improbidade administrativa. Esse empregado da empresa privada, autor de improbidade administrativa, não leva, no entanto, o reconhecimento de que a pessoa jurídica privada, concessionária de serviço público, possa ser sujeito passivo da improbidade. Não sei se eu fui claro. A empresa concessionária de serviço público, eu não estou me referindo às empresas públicas, sociedades de economia mista, eu estou dizendo às empresas privadas que exploram regime de concessão de serviço público. Essas não sofrem o ato de improbidade administrativa, porque quem sofre é o poder concedente, é o Estado, o município ou a União. Então elas não terão legitimidade ativa para a ação ou para a investigação, muito embora os seus empregados possam cometer o ato de improbidade administrativa. Evidente que nem todas as sanções estão dirigidas a eles, né? Não perde a função pública, quem não detém não perde a função pública, não é? Mas a obrigação de reparar o dano, multa civil, a eles pode ser alcançada. Esse é um tema delicado, e eu até tenho participado de eventos relacionados ao estudo da administração pública, etc., e tenho tocado muito nesse ponto. Nós aprendemos, ouvimos dizer que o Estado brasileiro foi reformado e mudou. Na verdade, o que mudou foi o aparato do Estado brasileiro. O Estado é também seu povo, e esse povo continua aí na mesma sorte de 10 anos atrás. Não é isso? Mudou foi o aparato estatal. Adotou-se agora, ou quer-se adotar agora, um modelo gerencial, com a criação de agências reguladoras. Essas agências reguladoras passam a concentrar poder normativo, especialmente nas concessões de serviço público, mas também realizam poder de polícia. Sobre o modelo das agências executivas e reguladoras, pesam inúmeras suspeitas, inúmeras dúvidas de constitucionalidade. Mas são figuras da atualidade, não é? Ao lado dessas, surgem também as organizações sociais, pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que celebram um contrato de gestão com o poder público e passam a receber servidores, bens, serviços públicos, recursos orçamentários e desempenham uma atividade que antes era desempenhada pelo Estado. Na União, há algumas áreas de atuação possíveis: saúde,
educação, cultura, saúde, cultura, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, meio ambiente. Aqui em São Paulo, a lei complementar só pode na área de saúde e na área da cultura ser firmado o contrato de gestão com a organização social. Eu acho que nós devemos nos preocupar muito com a atuação dessas entidades. Não que sobre elas pese desonestidade, suspeita de desonestidade, não é isso. É que agora nós vamos ter que passar a controlar atos praticados pela iniciativa privada. E vai ser um pouco mais complicado do que efetuar o controle sobre atos praticados pela administração pública. Mas, de qualquer modo, o que eu queria dizer hoje a vocês é que esses empregados ou dirigentes de organizações sociais, evidentemente das agências, as agências não são mais do que as velhas e antigas autarquias, só que com uma roupagem nova, né, autarquias de regime especial, ou sujeitas ao regime especial, porque os dirigentes têm mandato, etc. e tal. Tem mandato, e o término do mandato não coincide, em tese, com o término do mandato do chefe do poder. Interessante isso. Parem para depois examinar essas questões, né? As leis federais que criaram as agências permitem a investidura por mandato, por escolha de um processo político, o presidente da República escolhe no meio, passando pelo Senado, e ele passa a ser detentor de mandato. O término do mandato do presidente da República não leva à extinção do mandato do dirigente da autarquia, o que, na visão de algumas pessoas, constitui uma dúvida, porque, de certo modo, o controle da administração indireta ultrapassa uma gestão. Não é? Se houver sucessão, outro passa a chefiar o poder sem ter controle sobre os atos da administração indireta. É complicado isso, preciso estar atento a isso. Bom, mas as organizações sociais são empresas privadas, são pessoas jurídicas do direito privado. Os seus empregados e dirigentes são, para os efeitos da lei, considerados agentes públicos e podem cometer improbidade administrativa. Quem é que sofre improbidade, então, nessa linha de raciocínio? Só as entidades públicas, né? Só a administração pública direta, a administração pública indireta, ou as paraestatais, ou aquelas privadas que atuam paralelamente ao Estado, que recebem auxílio e subvenção do Estado. A quem se dirige a proteção, então, da lei de improbidade? A qualquer entidade que maneje recursos públicos. Perfeito? Contra essas entidades, o ato de improbidade pode ser praticado. Aquele que se beneficia do ato de improbidade, o particular, né, que concorre para o ato, ou que se beneficia do ato, o terceiro, também é punido na forma da lei, mas evidentemente, artigo 3º da lei, mas evidentemente não se sujeita a todas as sanções. E quais seriam as sanções, então? O artigo 37, parágrafo 4º da Constituição diz que constitui sanções aplicáveis ao ato de improbidade. Olha que sanções gravíssimas, hein? Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, a gente já viu, indisponibilidade não é sanção, né? Indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, e a Lei 8429 tratou de acrescentar esse rol: perdimento dos bens ou valores, multa civil e interdição de direitos, que é a proibição de contratar ou de receber benefícios. Há um doutrinador gaúcho, excelente, Juarez Freitas, que diz o seguinte: se essa lei for interpretada de forma muito drástica, como toda lei draconiana, ela não será aplicada, porque é capaz de conduzir a injustiças. Eu estou dizendo isso porque esse catálogo de sanções, o que se discute muito é se ele é taxativo, cumulativo ou alternativo. Significa dizer, o juiz de direito pode aplicar uma sanção em detrimento de outra, pode aplicar algumas, ou ele terá que aplicar todas necessariamente. Essa é uma discussão que ocupa muita gente. Olha, a lei diz que o juiz deve fixar as sanções de acordo com a extensão do dano e de acordo com o proveito patrimonial do agente, no caso de enriquecimento ilícito, não é? Causou dano, quanto custou, qual foi o prejuízo, enriqueceu ilicitamente, quanto auferiu indevidamente. Em razão dessa, da extensão do tamanho disso, é que o juiz fixará a sanção. Só que
na redação da lei, dá a impressão de que ele fixa no quanto, porque, por exemplo, a multa civil pode chegar a 100 vezes o valor. Em razão da extensão do dano, ele fixa em 1, em 2, em 10 ou em 100 vezes o valor da remuneração. A suspensão dos direitos políticos também pode chegar a 8 anos ou a 10 anos, então o juiz fixaria em 4, em 5, em 8, em 10. No Ministério Público, nós temos duas posições. Uma defendida com muita competência pelo professor Wallace Paiva, numa tese de mestrado, publicada pela editora Saraiva, em que o rol de sanções seria cumulativo, necessariamente cumulativo. E essa posição parece ser a majoritária entre o Ministério Público e muitos estudiosos, entre os colegas promotores e muitos estudiosos. O texto melhor redigido, talvez, não sei se melhor redigido, mas um texto muito bem redigido sobre isso é o do professor Wallace Paiva. Eu escrevi a lei logo escrevi os comentários da lei logo na edição, venho sustentando que o rol não é cumulativo na sua aplicação, é alternativo. E o STJ já reconheceu essa alternatividade. Eu acho que nós podemos considerar, primeiro, lembrar, não é, dessa ressalva do professor Gaúcho, de que toda lei draconiana, não é, a interpretação draconiana leva à não aplicação da lei. Por que leva à não aplicação da lei? Porque ela se revela injusta. Se nós aplicarmos para todo e qualquer ato de improbidade todas essas sanções, nós vamos acabar equiparando na prática o ato de improbidade de um subalterno ao ato praticado pelo presidente da República. Não é razoável. Não é razoável. Que receba a mesma punição um servidor de carreira que causa um prejuízo de poucos reais ou que viole, sem causar prejuízo, um princípio moral qualquer, do ato praticado pelo chefe do poder. Não é possível que a gente encontre justiça nisso. Até porque o mal que dissemina o ato praticado pelo chefe do poder é muito maior do que o subalterno, é evidente. Então a gente tem sustentado, e eu faço na companhia de outras pessoas, evidentemente, não é? A seguinte ideia: o rol é cumulativo na regra, mas na aplicação incidem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e ele fica alternativo. Ou seja, o juiz deixa de aplicar todas as sanções em razão da razoabilidade e em razão da proporcionalidade. E aí ele leva em conta a extensão do dano, não do dano material, mas do que representa para a entidade, do que representa para o Estado democrático, o ato de improbidade. E aí sim, nós vamos considerar sempre a posição hierárquica ou os efeitos do ato praticado pelo agente. Correto? Essa posição é do professor Juarez Freitas, é a posição do professor Fábio Medina Osório, que é outra pessoa que escreve muito bem sobre improbidade administrativa, e como eu disse, também é o que eu tenho sustentado por aí, não é? O rol é taxativo na regra, cumulativo na regra, mas alternativo no momento da aplicação. O STJ, ele, sem essa digressão, já decidiu que pode o juiz, é válido, ou é legítimo que o juiz, no momento de aplicar a sanção, opte ou escolha a sanção que se revela mais justa. Também o Tribunal de Justiça em Minas Gerais reconheceu esse entendimento já em alguns acordos. Bom, dito isto, quais seriam as modalidades de improbidade administrativa, né? Essas são as sanções, a discussão que se estabelece então é se o rol é cumulativo ou alternativo. Passemos às modalidades. Nós temos 3 modalidades, como eu disse, né? Ato que importa enriquecimento, que causa dano e que viola princípio. Como o nosso propósito é de notas, vamos polemizar. No caso do enriquecimento ilícito, diz a lei que auferir vantagem patrimonial indevida constitui improbidade administrativa. Auferir vantagem patrimonial indevida. Olha, vantagem patrimonial é aquilo que tem repercussão financeira. É aquilo que repercute positivamente, ou tem expressão no patrimônio do agente público. O sujeito que recebe um ovo de Páscoa, né? O servidor público que recebe uma caneta de brinde, não comete improbidade por enriquecimento ilícito, salvo se for uma caneta lá daquelas carésimas, não é isso? Não é? No valor do automóvel, aí não é evidente que não. O governo federal, um tempo atrás,
editou um código de ética. Todo mundo aqui se recorda disso. E foi por ocasião das viagens a Fernando de Noronha, não é? Nessa ação, e foi justamente nessa ação que o ministro Nelson Jobim disse que não se aplica. Logo depois daquilo, o governo federal editou um código de ética dizendo que pode, que não pode ser feito. Com respeito aos códigos de ética, a doutrina especializada nessa matéria costuma dizer que eles são bons, viu? São bons. Na Espanha existe, na Inglaterra existe, na França existe, nos Estados Unidos existe, e tem que existir porque dita o comportamento ideal para cada agente público em cada repartição, etc. Mas aqui no Brasil tem uma previsão interessante. Diz que receber presente de valor superior a R$100 constitui improbidade. Agora esqueceram de dizer quantos de R$ 99,90 podem ser recebidos. Não é? Olha, improbidade não está na expressão, não está no valor. Não é algo que se compra em gôndola de supermercado que se restitui a 90, 100 ou R$101. Não tem esse conteúdo. Improbidade administrativa ou moralidade, não é isso? Então, para constituir enriquecimento ilícito, é preciso que o patrimônio do agente público tenha recebido um acréscimo. E diz a lei, é vantagem patrimonial indevida. O indevido aqui é ilegal, é proibido. Vantagem que ele não pudesse declarar, vantagem que ele não pudesse receber. Até aí nós estamos perfeito, não é? O curioso é que, diz a lei, que receber vantagem patrimonial indevida se traduz, aliás, um detalhe, né? O artigo 9º, 10 e 11 apresenta um rol, um catálogo de condutas que são meramente exemplificativas, né? E não taxativas. Tanto que o caput termina sempre dizendo, e notadamente constitui improbidade receber vantagem patrimonial indevida, e notadamente passa a rolar as hipóteses. Então o rol é sempre aberto, é sempre exemplificativo. Mas, dentre as situações que podem ensejar improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, o inciso 7 trata do sujeito que desfruta ou denota possuir um patrimônio superior à sua renda. E esse inciso já suscitou muita discussão. Constitui improbidade adquirir para si ou para outro, no exercício de mandato, cargo ou emprego, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. O sujeito denota possuir um patrimônio superior à renda. Sobre esse dispositivo, sobre essa previsão, fundamentalmente o que se discutiu é se ele teria ou não consagrado a inversão do ônus da prova. Ou seja, o MP ou a Fazenda poderia desencadear a ação de improbidade contra o agente pelos chamados sinais exteriores de riqueza. O sujeito denota possuir um patrimônio superior à sua receita. O Tribunal de Justiça aqui em São Paulo, num caso do interior, reconheceu que sim, há a inversão do ônus da prova. Aquele que parece possuir mais do que declarou, do que recebeu, cometeu improbidade administrativa, a ele incumbe provar que a origem é lícita. De novo, o professor Wallace Paiva e outros doutrinadores, especialmente promotores de justiça, sustentam que há a inversão do ônus da prova e que a norma possibilita que se desencadeie a ação se o sujeito denota possuir um patrimônio superior ao que recebeu. Eu, de forma já viram que eu sou sempre divergente, né? Minoritariamente, não é? Com mais outras pessoas, eu tenho sustentado que não há inversão do ônus da prova aqui. Veja, a inversão do ônus da prova, ou ela é norma que informa, aliás, a possibilidade de facilitar meio de prova, melhor, ou ela é de ordem material ou é de ordem processual. A inversão do ônus da prova em si é norma de natureza processual. Ou é objetiva, ou o juiz decreta caso a caso, como lá no Código de Defesa do Consumidor. O juiz pode decretar a inversão do ônus da prova se presente aquelas condições. Mas, de qualquer modo, a inversão do ônus da prova, ou ela decorre da vontade das partes, transigindo, inverte-se, e o CPC permite, ou então é expressamente contemplada na lei, porque há a presunção de inocência. Não me parece que a lei tenha aqui estabelecido expressamente que pode-se desencadear a ação e ao agente público incumba a comprovar no processo que a origem não é imoral dos bens que ele possui.
Só que o fato de a lei não permitir a inversão do ônus da prova não muda nada. E olha que interessante. O agente público, o servidor público, tem como obrigação, como condição para posse, para o exercício da função, o dever de apresentar a declaração de bens e de rendas. E anualmente ou periodicamente deve renovar. Está no artigo 13 da Lei 8429. Agora veja, é óbvio que ninguém é obrigado a apresentar a declaração de bens para que seja arquivada. É o que acontece na prática, infelizmente, vai para o arquivo, não é? Seria uma norma que permitia só a apresentação e o arquivamento de declaração de bens. Não é isso. Ela pressupõe que a administração pública vai instituir um mecanismo de controle sobre os bens apresentados. Para quê? Para apurar a evolução patrimonial do agente. Correto? Então a inversão não é no direito processual, a inversão é lá no direito material. Ele tem o dever de transparência. O agente público tem o dever primário de demonstrar a origem lícita dos seus bens. Aquele que ostenta possuir patrimônio incompatível com a sua receita, pode, na minha avaliação, ser compelido a demonstrar a origem do patrimônio, por força desse dever de transparência, por esse dever de prestar contas. É norma de direito processual? Não, é norma de direito material. Seria mais ou menos como um dever, uma responsabilidade objetiva. Ele tem aquele velho ditado, né? Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Tem que denotar a honestidade, não é? Era mulher de César, não é isso? Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então, o agente público pode ser compelido pela Fazenda Pública, ou eventualmente pelo Ministério Público, se a Fazenda não fizer, a demonstrar que possui origem, ou que os seus bens possuem origem lícita. Então, eu acho que esse dispositivo, isso já suscitou uma discussão danada, não é? A segunda modalidade de atos de improbidade é a que provoca dano, prejuízo ao erário. Aqui nós encontramos algumas situações interessantes, eu vou destacar apenas uma, mas algumas. Por exemplo, a renúncia fiscal, que às vezes incide, às vezes acontece, o poder público concede benefícios, né? Concessão de uso de bem, concessão de direito real de uso sobre imóveis para instalação de indústrias, para gerar empregos, mas acaba não ocorrendo, não fiscaliza, e isso, em tese, sugere improbidade administrativa na medida em que permite a causação do dano. A indevida dispensa do processo licitatório. A lei diz dispensar, frustrar a licitude do processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. Ou seja, é contratação direta. Ou o processo licitatório contém um vício na convocação, é a licitação dirigida, não é isso? Edital dirigido. Ou então a hipótese de dispensa é inexistente, ou a hipótese de inexigibilidade inexistente. Essas formas levam à causação de prejuízo ao erário, constituem improbidade administrativa. Mas há uma outra, a última delas, que diz que é usar máquinas, equipamentos, servidores da administração ou de empresa contratada constitui improbidade administrativa porque causa dano. Perfeito? O agente municipal, o agente público que se vale de um servidor contratado para prestar serviço para a administração pública comete, em tese, improbidade administrativa. Na legislação eleitoral nós vamos encontrar a mesma proibição, com remissão à Lei 8429. Então, em campanha eleitoral, fazer uso corresponde, ao menos em tese, a ato de improbidade administrativa, e o candidato, sendo ou não agente público, fica sujeito às mesmas sanções. A última das modalidades do artigo 11 é que diz que improbidade pode decorrer da violação de princípios ou de deveres próprios do agente público. A gente fala que isso é uma norma residual, né? E é a salvação, né, dos promotores de justiça ou dos procuradores da Fazenda quando vão desencadear a ação, porque se não der enriquecimento ilícito, não der dano ao erário, não é possível que ele não tenha violado um princípio, e aí desencadeia a ação. Mas não deve ser assim, né? Muito embora seja assim, não deveria ser assim. É porque eu acho que aqui no artigo 11, ele é muito amplo. Nós precisamos tomar muito cuidado para não cair naquele equívoco de imaginar que a improbidade se confunde com a ilegalidade.
retardar ou omitir ato de ofício, está lá no catálogo do artigo 11, como ato de improbidade. Agora, acho que nós devemos compreender do seguinte modo: é retardar ato de ofício para satisfazer o interesse pessoal. Nós precisamos localizar a imoralidade, antecedente do ato de improbidade. Perfeito? Deixar de publicar ato, deixar de prestar contas. Não é? Semana passada eu estive no Piauí, fazendo uma palestra a respeito da lei da improbidade, e lá eles estão com o seguinte problema: os prefeitos municipais não prestam contas para o Tribunal de Contas. Isso acontece também no Maranhão. Mas aí os colegas me perguntavam, os colegas promotores me perguntavam: constitui improbidade ou não constitui improbidade? E eu, depois de muito discutir, nós chegamos à seguinte conclusão: o Ministério Público deve ajuizar uma ação de obrigação de fazer, para que o poder público preste contas. Não prestando contas, redundará o ato de improbidade. Ou, prestando contas e elas revelarem que houve o cometimento de improbidade administrativa, aí sim desencadeia a improbidade. Por quê? Porque lá os municípios são muito pequenos, a receita é muito pequena. Num dos municípios me contaram o seguinte: a prefeita foi notificada a prestar contas e desapareceu. Ela tinha 60 dias que não aparecia no município, e aí o promotor estava ligando e dizia: olha, eu estou com medo de aparecer, vão me prender. Tal. E não era isso, né? Esse é o Brasil, né? Esse é o Brasil. Faço até um parênteses, vou contar mais uma. Falando aí de dispensa de licitação numa dessas viagens, uma pessoa me disse o seguinte: o prefeito municipal que distribui geladeira para a população comete improbidade administrativa? Eu falei: olha, não pode distribuir geladeira, é impossível. Ele falou: não, porque lá no meu município fizeram um cadastramento e já distribuíram 70 geladeiras. Então não é improbidade administrativa. A população não tem acesso, precisa disso, até por uma questão de saúde pública, não é? Então não é improbidade administrativa. Então, essa interpretação há de levar sempre a peculiaridade local, não é? Porque senão o direito não se presta a realizar a justiça, não é? E o direito não tem valor. Ele só tem o valor da justiça quando você traz para o ordenamento jurídico essa preocupação. Bom, essas modalidades de improbidade, improbidade que viola o princípio, enriquecimento ou dano, independem para a caracterização da efetiva ocorrência do dano, assim como é irrelevante a decisão do Tribunal de Contas. Não irrelevante no sentido de menoscabar, por favor, não é isso. É irrelevante para a ação ou para a imposição das sanções o que decidiu o Tribunal de Contas. Assim como é irrelevante a ocorrência ou não de efetivo dano. É óbvio que na hipótese de improbidade resultante de prejuízo, o dano não é irrelevante, né? É irrelevante para a hipótese do enriquecimento ilícito e é irrelevante para a hipótese de violação de princípios. Ok? Uma questão, para terminar, uma questão relacionada a esse tema e que sugere uma preocupação diz respeito ao afastamento do agente público no curso da investigação. Aqui em São Paulo nós tivemos essa experiência, não é, notória de agente público que foi afastado, depois retornou. A lei permite que a autoridade administrativa ou o juiz, ou seja, no processo administrativo ou no processo judicial, o agente público seja afastado, sem prejuízo da remuneração ou do subsídio, no caso de prefeito, parlamentar, no curso da instrução do processo administrativo ou do processo judicial. Então nós teríamos, primeiro, que é um afastamento de natureza cautelar. Segundo, que é um afastamento vinculado à necessidade. Qual necessidade? Para a produção da prova. E terceiro, que esse afastamento pode ser decretado no âmbito administrativo, pelo superior hierárquico, como também no âmbito judicial, ação civil pública. O problema é que a lei não estabelece o prazo de duração do afastamento. E, de novo, nós precisamos interpretar de acordo com a razoabilidade, de acordo com a proporcionalidade. Correto? Veja. Imagine se um prefeito municipal é afastado no primeiro ano de mandato e a instrução perdura por 2 anos, ou por 3 anos. Nada restitui o mandato. Tem hora certa para acabar, não é isso? Uma das poucas coisas que tem hora certa no Brasil, não é isso? É o fim do mandato. O fato é que a lei não ter estabelecido prazo de vigência da instrução acaba dificultando a implementação dessa medida. Eu tenho sustentado, e acho que é razoável, e vocês vão discutir e pensar sobre isso, e acho que vão chegar à mesma conclusão, de que o afastamento há de ser para atos determinados. É para inquirição de pessoas,
durante o período em que for necessária a realização da diligência, o agente fica afastado, retorna em seguida. Não é possível executar a sanção antes do trânsito em julgado, ela só se efetiva depois do trânsito em julgado, óbvio e evidentemente. E se nós compreendermos um afastamento indeterminado, seria uma execução antecipada da perda da função pública, né? Disfarçada, da perda do mandato, não é isso? O sujeito tem 3 anos e ficará 3 anos afastado, vai embora o mandato. Por isso, acho que o afastamento há de ter o prazo guiado pela razoabilidade, pela proporcionalidade. Bom, eram essas as notas da lei de improbidade que eu quis trazer. Óbvio que estendi um pouco mais, porque acabei ficando solteiro, né, e escoteiro nessa noite, mas obrigado pela atenção dos senhores, eu estou à disposição para eventuais perguntas. Bom, quem tiver interesse pode encaminhar aqui à mesa as perguntas. Doutor Márcio... Não tem intervalo, mas se a classe concordar, a gente pode ter um intervalo. Não. Bom, quem tiver interesse encaminha as perguntas. Bom, como ninguém encaminhou ainda, eu vou fazer a primeira. Formulei várias durante a palestra, como vocês podem ver, mas eu vou selecionar uma que é, pelo menos, muito atual. Foi publicado recentemente uma decisão do Tribunal de Justiça extinguindo uma ação por improbidade administrativa que visava a ressarcir o erário de uma empresa pública que foi depois privatizada. Eu gostaria de saber a posição do senhor com relação à legitimidade do Ministério Público e no interesse de agir nessas ações onde se busca apenas o ressarcimento do erário. Então, logicamente, se a empresa foi privatizada, os demais atos, as demais combinações legais, com perda de mandato ou qualquer outra pena que não implique em ressarcimento, lógico que elas não ficam prejudicadas por conta da privatização, porque os atos já ocorreram. Mas e a questão do ressarcimento de bens? E aí, como consequência lógica, o bloqueio de bens, a indisponibilidade persiste nesse caso? Bom, não foi essa que nós combinamos lá fora. Estou brincando. A pergunta é muito boa. Eu até tenho uma posição divergente de alguns colegas que, à época das privatizações aqui em São Paulo, arquivaram as investigações nesse entendimento de que a privatização levava ao desaparecimento aí do interesse de agir e porque o patrimônio público teria sido, de certo modo, ressarcido no momento da privatização. Com relação à obrigação de reparar o dano, eu faço 2 ou 3 ressalvas, na minha opinião. Primeiro, que a ação é imprescritível, não é? Foi até bom o senhor ter me perguntado, porque eu me esqueci na exposição. O ato de improbidade está sujeito à prescrição, né? De 5 anos, o término do mandato, ou então na forma que pune o Estatuto dos Servidores, a lei própria dos servidores, se a pena for de demissão a bem de serviço público. Mas a ação de ressarcimento, a obrigação de reparar o dano, diz o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, ela é imprescritível. Por quê? Porque diz lá que a lei estabelecerá os prazos de punição dos atos cometidos por agentes públicos, ressalvada a ação de ressarcimento. Essa parte final do 37, parágrafo 4º, quer dizer, a ação de obrigação de reparar o dano do patrimônio público é imprescritível. Eu pessoalmente entendo que, assim como o ato de improbidade não desaparece, porque a contratação, no caso da empresa privatizada, foi anterior, penso que o patrimônio público experimentou, àquela época, dano material e, por isso, deve ser ressarcido. Mas essa posição do Tribunal de Justiça conta, em certa medida, com a ideia ou a tese coincidente de alguns setores do próprio Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, que entende que no processo de privatização, de desestatização, acaba desaparecendo o interesse para tutelar o patrimônio público, porque passa a ser privado. E porque no instante da privatização, de certo modo, o patrimônio público já foi ressarcido.
Eu, pessoalmente, entendo que não, mas é a posição vencida, né? Acho que o TJ está, se decidindo desse modo, está indo na linha majoritária, na corrente majoritária. Bom, acho que o senhor já respondeu a pergunta da doutora Rita, que perguntava se a ação por ato de improbidade administrativa prescreveria em 5 anos ou era imprescritível. Temos aqui uma pergunta do Dr. Daniel Ostronoff, que é advogado. Pode-se conceber que o erário seja lesado sem que o agente público tenha praticado o ato de improbidade, haja vista que o agente público está sujeito a erro? Olha, esse é um tema difícil, viu? Sabe que alguns agentes públicos não podem cometer erros, né? Outros parece que podem, mas o artigo 10, quer ver uma coisa? O artigo 10 da Lei 8429 diz que causa lesão ao erário constitui improbidade qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial ou dano. Então, só no artigo 10, a lei cuidou de prever também a culpa. Por quê? Porque aquele que administra a coisa pública não pode ser negligente. Ele pode até gerenciar, gerir mal os seus bens, mas não pode ser negligente com o patrimônio público. Há um exemplo clássico, né, do sujeito que abandona o bem público à sorte, não é? E por isso é furtado, sofre um dano provocado pela natureza. Ele pode até fazer isso com o bem privado, mas não com o bem público. Mas na hipótese de erro, o STJ já discutiu isso e decidiu o seguinte, que a lei não pune o erro, ela pune a imoralidade. Na hipótese do erro, nós precisamos considerar que, às vezes, se cumpriu a ordem, competência, finalidade, motivo, objeto, se cumpriu a ordem legal, se estão presentes os requisitos, mas o resultado não é o resultado esperado pelo agente, não haverá improbidade administrativa. Eu vou até trazer à colação um exemplo, né? Se nós fôssemos punir por erro todo agente público, como é que ficariam os nossos ministros da Fazenda? Não os recentes, pelo amor de Deus, não os recentes, mas de uma época um pouco passada, né? Não que eu tenha algum elogio para fazer aos pessoas, só quero ressalvar que eu não estou aqui com um discurso, pelo amor de Deus, ideológico, coisa que vale, mas estou dizendo, como é que ficam aqueles que conceberam uma hora um congelamento de preços, outra hora o tabelamento, outra hora o... Teriam cometido improbidade? Ou alguém vai sustentar que deu certo aquilo lá? Né? Não deu certo, para mim não deu certo, né? Para o povo brasileiro não deu certo. Houve erro, então às vezes a ação governamental não deságua em algo positivo, infelizmente. Acho que a lei pune a negligência, não é? Ou a falta de cuidado, de zelo na administração do bem. Não pode permitir, por exemplo, que terceiro enriqueça. A lei traz essa norma. Permitir que terceiro enriqueça por dolo ou culpa constitui improbidade administrativa. Agora, ausência de fiscalização sobre atos praticados pelo concessionário de serviço público, por exemplo, que leva ao enriquecimento do concessionário, causa dano e há improbidade administrativa. Agora, na definição política, nos atos políticos, nos atos de governo, o erro aí não levará, penso eu, salvo dificilmente levará ao reconhecimento da improbidade administrativa. Pergunta da doutora Regina Queiroz, Maria Regina Queiroz. A improbidade administrativa encontra-se na intenção do agente ou no objeto? Por exemplo, na hipótese dos atos administrativos discricionários, onde a escolha do agente pode ser lícita, mas não é manifestamente a melhor, ou não é a melhor no aspecto moral? Pergunta difícil, né? Olha, pergunta boa, a verdade é essa. O problema todo é o seguinte, será que nós temos que investigar a intenção do agente sempre? Conhecer o elemento subjetivo para poder desencadear a ação de improbidade? Inviabiliza a aplicação da lei. Inviabiliza. Quem é que vai desvendar aqui o propósito, a intenção? Eu acho que a improbidade administrativa ela é mais facilmente detectável em razão da inexistência de motivo na eleição da finalidade não prevista na lei, ou no objeto, no resultado, no efeito jurídico proibido pela lei. Né? Se nós fôssemos buscar os requisitos do ato, né? Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Se o motivo é inexistente, a finalidade é diversa da instituída em lei, ou seja,
viola-se a impessoalidade, o sujeito quer enriquecer justamente. Ou se o objeto, o resultado, não pode autorizar o uso do bem público, mas ele permite que se use o bem público, nessas situações é mais fácil detectar a improbidade administrativa. Agora, quando ele reveste o ato de aparência de legalidade, eu acho que foi essa a pergunta, né? Ele tem competência, mas pratica o ato com propósito, que o ato em si não revela, não dá para descobrir improbidade administrativa. A doutrina ainda está por desvendar o que seja, na verdade, não é? O ato de improbidade administrativa e qual o conteúdo do princípio da moralidade. Só a partir desses dois, precisados desses dois conceitos, é que a gente vai poder estabelecer uma doutrina de controle para os atos administrativos. Agora, com relação aos atos discricionários, né, faz uma referência aos atos discricionários. A discricionariedade, a gente sabe, né, é o poder de decisão segundo oportunidade ou conveniência. Ela não é, primeiro, ilimitada, segundo, não é presumível. A lei concede o poder discricionário e pode conceder de forma explícita, taxativa, ou pode conceder de maneira implícita, quando maneja um conceito plurissignificativo. Então, olha, o fiscal nomeará, ou, enfim, o agente público poderá nomear quando necessário. Né? Quando que é necessário? A lei não diz. Numa situação como essa, a gente fala, decorre da norma a discricionariedade administrativa. Agora, a discricionária, justamente para combater ou para controlar a discricionariedade administrativa, é que veio a teoria do excesso de poder, do desvio de poder. Porque no exercício dessa competência discricionária é que se revela quase sempre o abuso, o desvio de finalidade, o ato de improbidade administrativa. A discricionariedade é só mais um problema, né, nesse estudo do controle de atos da administração pública. Agora, olha, lealdade, imparcialidade, boa-fé, razoabilidade, proporcionalidade, são princípios que querem limitar o quê? A atuação discricionária, sobretudo. Hoje, as modernas teorias e correntes sustentam que são esses os critérios limitadores da atuação discricionária. Por quê? Porque impõe limites, né? Não objetivos, porque a lei não quis estabelecer limites objetivos, mas limites subjetivos à atuação do administrador. Pegar o gancho na pergunta da doutora Maria Regina e falar o seguinte, que em um dos artigos, não sei se é o 9º ou se é o 10º, a lei prevê, vai ser condenado nas hipóteses de culpa ou dolo, e em outro dispositivo, eu não lembro qual é o certo agora, fala só no caso de dolo, exclui a culpa. Será que o legislador não quis impor aí essa investigação? Porque se tivesse colocado em todos os dispositivos, olha, culpa ou dolo, culpa ou dolo, culpa ou dolo, tudo bem. Mas causa uma dúvida objetiva no momento que ele, num determinado dispositivo, fala que as penas são aplicadas em caso de culpa ou dolo, e o outro dispositivo seguinte, só nos casos de dolo. Quando ele quis estabelecer a modalidade culposa, ele o fez expressamente, que foi lá no artigo 10, no caso de dano. No 11 ele não menciona nem dolo e nem culpa, o que faz presumir que a atuação só pode ser dolosa. Por isso que e o enriquecimento ilícito, é evidente que só pode ser doloso. Ainda que o enriquecimento ilícito, aliás, eu até faço uma brincadeira quando falo sobre isso, oferir vantagem patrimonial indevida constitui improbidade. Ninguém enriquece por imprudência, não é isso? Negligência é o imperícia. Ele falou, olha, doutor, eu dormi e não é que acordei rico. Fui negligente, certamente fui negligente. Fui negligente com o dever de probidade, isso sim, né? Mas enfim, é óbvio que nessa situação só pode ser dolosa, né? Na violação de princípio, eu entendo também, não dá para violar culposamente, né? Porque senão retardar atos de ofício, deixou de publicar o ato no Diário Oficial, sem que tenha trazido prejuízo, né? Sem que tenha violado o princípio da finalidade ou da impessoalidade, não acarretará necessariamente o cometimento de improbidade administrativa. Mas essa teoria é a teoria que se defende muito, né?
se exige na investigação do ato de improbidade sempre o elemento subjetivo, a intenção do agente. É uma outra corrente que se defende nos tribunais. Tem uma pergunta aqui do advogado Dr. Gilson Freitas. Numa eventual ação em que se busca anulação de um contrato considerado lesivo à fazenda pública, como proceder se esta se beneficiou do objeto contratual? É outro problema, né? A situação é a seguinte: isso também se aplica ao servidor não fantasma, né? Não aquele da família Adams, né? Só recebe no trabalho. Mas é a mesma situação. Particular que presta serviços e depois a sua contratação é reconhecida nula, é anulada pelo judiciário ou pela própria administração. Isso vale para as contratações resultantes do processo licitatório, que foi a pergunta, como vale também para a contratação de pessoal. O sujeito dispensou o processo seletivo, contratou, o servidor trabalhou lá meses, e aí descobre-se que a investidura contrária à ordem constitucional anula, ou então lá descobre-se que a licitação foi dirigida e anula. Olha, nós temos o seguinte problema, e de novo eu tenho uma posição que sustento publicamente, né? Há quem defenda que o fato de a contratação ser nula torna obrigatória a devolução para a administração pública de tudo quanto tenha sido pago, porque ninguém pode se beneficiar do ato ilícito. Esse raciocínio, só, na minha opinião, só é aplicável se o contratado atuou com má fé. Porque senão, do contrário, a administração pública ou o Estado enriquece indevidamente. Veja, o sujeito contratou, a empresa privada construiu a obra pública e depois a licitação foi anulada, o contrato administrativo foi anulado. Se houve superfaturamento de preço, evidente que não haverá restituição. Atuou com má fé. E ninguém pode se beneficiar do ato ilegal. Perfeito. Agora, se a nulidade consistiu não no superfaturamento, ou a nulidade consistiu não no aproveitamento para aquele que foi contratado, um terceiro, não há por que a anulação decorrer prejuízo para o contratado. Então, admita o seguinte. Aliás, eu fui autor de uma ação aqui em São Paulo para anular 18.500 contratações promovidas numa época aí por uma estatal. Eram 18.500. Desses 18.500, nós tínhamos um grande número de servidores que efetivamente trabalhavam, a despeito da contratação ter sido irregular. E se nós fôssemos investigar, eles não sabiam que era necessário o processo seletivo. Ao lado daqueles, que era um contingente muito grande, pessoas simples, etc., haviam sido contratados por critérios outros e que nunca haviam prestado serviço. Quem é que tem o dever de devolver, de restituir? O que nunca prestou serviço. Bom, o problema todo está em saber de que modo esse dinheiro sai do orçamento público e entra no patrimônio privado. A que título? Se o contrato é anulado, não pode gerar despesa. Se a contratação é nula, não pode gerar despesa. Aqui em São Paulo há um decreto estadual que tenta disciplinar isso e diz o seguinte: os pagamentos para quem atuou com boa-fé, e a boa-fé é apurada a preços praticados no mercado e outros elementos, são feitos a título indenizatório e não a título contratual. Ou seja, ele vai receber pela prestação do serviço. Faz-se a verificação de quanto custava aquilo, se efetivamente era aquilo que foi pago, e a rubrica altera, não é mais por cobertura contratual, mas a título indenizatório. O STJ decidiu, em vários casos, nesse sentido. Né? Aquele que, atuando de boa-fé, presta serviços para a administração, ainda que o vínculo seja anulado, se atuou com boa-fé, terá direito à indenização pelos serviços prestados. Mas esse é um tema muito polêmico. E há muita gente que defende ou que o particular devolva tudo, ou que o agente público devolva tudo quanto o Estado tenha pago. É posição defensável. Quem sustenta essa posição contrária, que eu estou sustentando, para critério de pesquisa, etc., é o professor Hugo Nigro Mazzilli, nas obras dele, naquela obra famosa, Tutela dos Interesses Difusos em Juízo. O professor Hugo entende que o agente público é obrigado
a reparar, a restituir para o Estado tudo quanto tenha sido pago, ainda que o particular não tenha que devolver aquilo que tenha recebido, porque terá havido sempre prejuízo, no mínimo prejuízo moral, à entidade pública. Essa é uma posição respeitável, mas não é a posição que tem sido acolhida no TJ, não foi a posição também adotada aqui na administração estadual, um decreto já antigo que resolveu de outro modo, então, o problema. Só fazer um acréscimo. Gente, a questão toda se resolve em torno da boa-fé, na minha opinião. Não é possível punir aquele que não concorreu para a prática do ilícito da improbidade administrativa. Na minha avaliação é isso. A questão toda gira em torno disso. Pergunta do doutor Jean Paulo Batista. Ocorreu com o município... Peraí, que a letra está um pouco difícil aqui. É um farmacêutico aí, Ocorreu com o município ter recebido julgamento irregular em contratos administrativos pelo Tribunal de Contas, levando o Ministério Público a promover vários inquéritos civis. Em grau de recurso, todos os contratos foram considerados regulares pelo Tribunal de Contas, presumo eu, mas não impediu o término das ações pelo Ministério Público. Perguntas. Se o Ministério Público valeu-se do Tribunal de Contas para abrir o inquérito, por que não o fez quando tomou conhecimento da regularidade dos contratos? Talvez porque o Ministério Público não desistiu das ações ou... Porque a decisão do Tribunal de Contas não vincula a decisão do MP. Eu sei, dirá, mas ele instaurou o inquérito a partir da decisão do Tribunal de Contas. Ótimo, aquela decisão foi suficiente para o convencimento do promotor, para desencadear a ação. Já o julgamento do recurso, pelo jeito, não convenceu o promotor de justiça. Né? É esse o problema. A decisão não vincula. O Tribunal de Contas é mero órgão consultivo. Né? O Ministério Público pode se valer daquela decisão e de outros dados para desencadear a ação, né? E eventualmente sustentar a procedência ou improcedência da ação. Mas não me parece que o fato de ter sido revisto o primeiro posicionamento... Olha, precisamos prestar uma homenagem ao Tribunal de Contas, viu? Falando sério. Talvez 70% das ações que o MP mova no Estado sejam oriundas de decisões do Tribunal de Contas. Eu não sei se o Tribunal de Contas do município, do Estado, qual exatamente, mas o fato é que nós temos hoje aqui em São Paulo cerca de 30 mil investigações em inquéritos civis, dessas mais da metade se refere à improbidade administrativa e cerca de 70% graças às decisões do Tribunal de Contas. Talvez não sejam as decisões definitivas, mas as decisões e os pareceres técnicos do Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas tem um aparato técnico que é muito bom, de auditores, etc., que realizam ali as investigações e encaminham para os votos dos conselheiros. Eles colecionam dados que são importantíssimos para o desencadeamento da investigação, só que nem sempre convence o MP. Temos aqui a última questão. O doutor... Parece Gustavo Cordeiro Correia Neto, não sei se está certo. O ato de improbidade previsto no artigo 10º, no inciso 10º, pressupõe a constituição do crédito tributário? 10, vamos ver o que diz aqui. Não sei. Só vendo. Mas essa é nova, viu? 10. Bom, a primeira parte diz que constitui improbidade que causa dano, agir negligentemente, veja a culpa, né? Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda. Eu acho que permite, nunca tenho me preocupado muito com isso, acho que permite o desencadeamento pela simples não instituição de mecanismo de fiscalização de aperfeiçoamento da arrecadação. Vamos admitir, não é isso? Vamos admitir que o município resolva simplesmente não emitir carnês para pagamento de tributos municipais. Atua negligentemente
na arrecadação, não só na cobrança, na fiscalização. Eu acho que a negligência aí atinge também a forma de... Deixa eu estou revelando aqui, acho, tudo no chute, hein? Acho que a negligência aqui está desde o exercício do poder que é deferido ao município, à União, ao Estado. Agir negligentemente na arrecadação do tributo, de impostos, me parece que é a renúncia disfarçada, não é? O sujeito que deixa de promover. O professor Mancuso traz na obra dele um exemplo interessantíssimo de ato que está relacionado a isso, de ato de improbidade, que é legal e viola a moral. Ele diz o seguinte: o prefeito municipal, que não tendo sido reeleito, deixa de encaminhar a proposta de aumento do IPTU para o exercício seguinte com o propósito de comprometer a gestão do seu sucessor. Ele pode deixar de fazer? Em tese pode, só não pode porque atua negligentemente, comete ato de improbidade administrativa. Acho que é uma situação próxima a essa aí. Correto? Bom, vamos encerrar então os trabalhos de hoje. Gostaria de agradecer ao Dr. Márcio Dias Oswald pela brilhante palestra e por ter respondido a tantas perguntas de forma tão satisfatória. Então, espero que o senhor volte aqui outras vezes e possa nos auxiliar a classe dos advogados com a visão do Ministério Público acerca da lei de improbidade. Obrigado. Então, gente, até amanhã. Amanhã teremos prosseguimento dos trabalhos com o professor Tércio Sampaio e o Dr. Leonel Pessoa. Vamos falar sobre moralidade administrativa.